Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou comparar o lápis aquarelável com aquarela. Será que tem o mesmo efeito do resultado final? Fica pra ver. Então, gente, vamos a mais um vídeo desse canal. E esse vídeo é pra você que lembra que recentemente chegou alguns produtinhos aqui em casa da loja Imaginação das Cores, que fica aqui em Portugal, e também da Carandache Portugal. Eu recebi vários produtos deles, inclusive gravei um vídeo de unboxing, está aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo. E claro que eu não ia deixar de gravar mais vídeos testando aqueles materiais. E vocês têm muitas dúvidas de como usar lápis aquarelável, se tem o mesmo efeito da aquarela, e nesse vídeo eu vou te responder todas essas respostas, essas perguntas. Então, por isso, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar outros vídeos que vocês querem ver aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá pintar esse retrato em aquarela e vamos ver se tem o mesmo resultado, se é o mesmo processo e como é que a gente utiliza esse material, né, gente? Lápis aquarelável. Fica pra ver. Então, gente, já queria falar, antes da gente começar a falar sobre a pintura, que esse vídeo aqui, ele é em parceria com a loja Imaginação das Cores e com a marca Carandache Portugal, tá? Pra quem não viu, aqui tem um vídeo no canal onde eu recebi vários produtos deles e foi super especial e super importante pra mim também. E veio muitos materiais artísticos, inclusive os lápis aquareláveis que eu estou usando pra vocês hoje. Então eu queria agradecer mais uma vez a loja Imaginação das Cores e a Carandache Portugal por me mandarem esses produtos. E hoje, inclusive, a gente vai fazer essa comparação com o lápis aquareláveis da Carandache e a aquarela da Van Gogh, tá bom? Eles também mandaram a aquarela da Van Gogh, inclusive, fiquei super feliz. Eu ainda não abri, porque ela tá novinha e a minha ainda tem muita tinta, né? Então, quando a minha acabar, eu com certeza vou abrir a minha nova aquarela. Tô muito feliz e muito obrigada. E não esqueçam, claro, de conferir todos os produtos da Imaginação das Cores e da Carandache Portugal. Então, vamos lá, gente. Vamos começar essa comparação? Então, eu coloquei aqui os dois vídeos pra vocês conseguirem acompanhar o processo ao mesmo tempo, tá bom? Já de antemão, vocês vão ver que o esboço não ficou exatamente igual, porque nunca fica, é muito difícil fazer um esboço muito parecido, sabe? 2 vezes. Mas ficou relativamente parecido, e ao longo da pintura também vai se perdendo um pouco o esboço, mas eu achei que o resultado final ficou parecido. Também outra coisa importante é que não tem como ficar exatamente com os mesmos tons, porque eu não tinha os mesmos tons com lápis aquareláveis, tá bom? E então eu tentei fazer com tons mais ou menos parecidos, mas não ficou exatamente igual. Também outra coisa que é importante, a gente não vai comparar cores, tá? A gente não vai comparar literalmente as cores, os tons que eu usei, vai realmente comparar mais a qualidade, o resultado final e o processo. Então vamos lá, gente. Pra fazer essa pintura eu tô usando papel XL da Canson, ok? XL Canson Aquarela, é a linha aquarela da XL. Que é 300 gramas e eu gosto muito dele. Então eu quis usar o mesmo papel para as duas pinturas. Também tô usando o mesmo pincel da Colibri de sempre e aquarela e lápis aquareláveis, já falei pra vocês no começo do vídeo. Então vamos começar falando um pouquinho sobre lápis aquarelável. Eu sei que muitos artistas usam lápis aquarelável, começaram a pintar aquarela usando lápis aquarelável, porque também é um material mais acessível e mais conhecido também. Eu comecei a usar lápis aquarelável mais para finalização das minhas pinturas. No começo eu tinha muitas dificuldades de fazer detalhes com o próprio pincel e aquarela, então eu sempre optava por fazer esses detalhes finais com os lápis aquareláveis mesmo. E era muito legal, eu gostava muito dessa técnica na época. Eu vou colocar aqui algumas pinturas que eu fazia esse tipo de pintura com a finalização do lápis aquarelável, mas com o tempo eu fui desapegando dele e comecei realmente a finalizar a minha aquarela apenas com aquarela mesmo, porque eu prefiro o resultado final. Mas eu gosto muito de trabalhar com lápis aquarelável, gente. Eu trabalho pouco, mas às vezes que eu trabalho eu gosto muito, e principalmente eu gosto muito do resultado final. Eu acho que a gente tem um pouquinho mais de controle com ele. A gente não tem essa liberdade que a aquarela tem com o lápis, a gente consegue ter um pouquinho mais de controle, e eu acho isso extremamente interessante e muito legal também pra quem tá começando, tá bom? Vou falar um pouquinho pra vocês sobre o processo da pintura com lápis aquarelável. Basicamente, eu gosto de passar primeiramente o lápis seco mesmo, em todas as áreas que eu quero, com um tom já que eu quero. Eu faço até algumas misturas também, então no começo eu tinha misturado um pouquinho de marrom com amarelo e vermelho pra fazer um tomzinho de pele. Passo realmente seco, como se eu estivesse pintando normalmente, mas nada muito intenso, e depois eu venho com a água e diluo todo esse lápis, tá? E o lápis da Carandache, ele tem uma pigmentação muito boa e uma diluição muito boa também. Em muitos lápis que eu já trabalhei, conseguia ver o lápis embaixo mesmo depois de aquarelado. E com o da Carandache, quase eu não consigo ver resquícios de lápis. Fica um efeito muito aquarela
mesmo e eu gostei muito do resultado, vocês vão ver no final como é que ficou. Enfim, basicamente esse é o processo sempre, tá? Então eu passo ele seco e aquarelo e vou fazendo a mesma coisa que eu faço com a aquarela, camadas, tá bom? É uma coisa muito importante que quando eu venho com essa segunda camada, com um lápis seco, tá? Pra poder aplicar essa segunda camada, é importante que o papel esteja completamente seco, tá bom? Eu tô usando um secador, inclusive, durante toda essa pintura, porque se você vier com papel molhado, ou pode estragar essa pintura, ou o próprio lápis, quando você aplica no papel molhado, pode ser que fique uma cor muito mais escura e talvez também crie manchas, tá bom? Então tomem cuidado com isso. Eu sempre seco completamente pra vir com essa segunda camada de lápis. forma também de usar o lápis aquarelável, que eu já vi muitas pessoas usando, é que elas pegam o próprio lápis, raspam a cera do lápis e eles aquarelam em um godezinho. Porém, eu acho que isso não é o intuito do lápis aquarelável, até porque isso é basicamente você criar uma aquarela, né? É mais ou menos o mesmo estilo, como se você estivesse fazendo uma aquarela em pastilha. Então, o intuito realmente é usar o lápis aquarelável. Eu gosto de usar exatamente como tem que usar o lápis aquarelável, tá bom? E no final, eu sempre gosto de dar detalhes com o próprio lápis mesmo. Às vezes eu não aquarelo, às vezes eu aquarelo só por cima. E eu acho que pra dar detalhes é muito legal o lápis aquarelável. Se vocês forem ver no final, eu achei que a pintura, inclusive, eu gostei mais da pintura com lápis aquarelável, até porque foi a primeira, eu tava com mais paciência. Mas eu gostei mais do final, porque realmente dá pra fazer muito detalhe, é muito interessante. E o processo da aquarela, vocês já sabem como é que eu faço. Basicamente, foi criando camadas, tentei usar mais ou menos os mesmos tons pra gente conseguir um resultado parecido com as duas, mas é algo que é muito mais interessante de trabalhar com aquarela do que o lápis aquarelável, são áreas maiores, tá bom? Com a aquarela, como ela já tá diluída, eu consigo trabalhar com áreas
áreas maiores, principalmente com cores mais intensas também, tá? Por exemplo, o cabelo. O cabelo foi um pouco difícil fazer com lápis aquarelável, porque eu tive que pintar bem forte, inclusive eu misturei o marrom e o preto, pra conseguir essa cor mais escura e essa camada, essa área mais escura também. Então foi um pouco difícil, mas eu consegui um resultado legal, e com a aquarela é muito mais prático, porque eu já venho com um tom diluído e com o próprio pincel eu já passo durante toda a área que eu quero aquarelar, tá? Já com lápis aquarelável eu tenho que passar primeiro seco e depois vir diluindo, e depois ainda vim fazendo detalhes no cabelo, então foi um pouco difícil nessa questão. Mas eu acho que os resultados eles ficaram muito parecidos, eu gostei muito do efeito dos olhos, eu acho que, como eu falei pra vocês, como lápis ele dá pra dar mais detalhes, os olhos eu acho que eles ficaram muito mais destacados, muito mais bonitos. O resultado do lápis aquarelável eu achei que ficou muito legal, e realmente a gente consegue trazer muito mais vivacidade e um pouco mais de realismo também até com lápis aquarelável, porque eu prefiro o controle, eu tenho mais controle quando eu tô pintando com um lápis, né, porque ele não é maleável como o pincel, então ajuda muito, principalmente eu sempre recomendo também pros meus alunos, pra vocês também, que se vocês não têm tanta segurança pra fazer detalhes com aquarela, cílios, sobrancelha, enfim, que são coisas que tem que ter um pouquinho mais de atenção, então eu sempre recomendo, se você não consegue, use o lápis aquarelável, faz com lápis aquarelável. Eu fazia dessa forma e super funcionava, e quando eu fui pegando mais aptidão no pincel, eu comecei a fazer detalhes com o próprio pincel mesmo, tá bom? Então, super dou essa dica e é super válida. Eu gosto muito também de misturar técnicas, pra quem quiser misturar as duas, fazer com aquarela e finalizar, eu acho que também é super válido, como eu fazia, ou só também fazer pinturas com lápis aquarelável. Vocês podem ver que o efeito ficou muito parecido e o resultado final ficou muito parecido, e vocês podem depois fazer alguns efeitos com o próprio lápis mesmo e deixar ele seco, que também é interessante pra finalizar, fica com uma textura diferente. Então eu acho que tem muitas possibilidades com lápis aquarelável, eu acho que é um material super válido, e como eu falei, vai depender também muito da marca pra gente ter esse efeito mais aquarelável ou ainda com resquícios de lápis, sabe? Realmente pode ser que algumas marcas vão ter melhores resultados que outras, tá bom? E gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre lápis aquarelável, comentem aqui embaixo, e se vocês querem ver eu testando outros materiais, comenta aqui embaixo também. Não deixe de conferir o vídeo que eu fiz de recebidos da Imaginação das Cores, lá tem vários materiais. Se vocês quiserem que eu teste mais algum desses, comenta aqui embaixo, tá bom? Um beijo pra vocês e novamente obrigada Imaginação das Cores e a Caranas Portugal, e obrigada a vocês também. Um beijinho e até a próxima!